Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Eu gostaria de retornar então os vídeos aqui e de antemão já pedir desculpa a todos pela minha ausência aí nesse último mês de maio. Foi um mês muito corrido para nós aqui. Eu participei da Abrint lá no começo do mês. Depois nós tínhamos aqui o nosso treinamento que aconteceu durante uma semana aí, de quem se inscreveu no nosso curso, Provedor de Sucesso 1.0, que a gente chamou. Foi uma imersão. Falamos a semana inteira aí para donos de provedores, desde o momento inicial da abordagem do cliente, do mindset, como pensar no futuro do teu negócio. Percorremos todas as etapas, falamos de rede, tivemos a participação de especialistas então no assunto. Depois falamos de processos, pessoas e inovação e cultura. Então foi uma semana que para mim foi muito interessante. A gente sempre acaba aprendendo quando tu abre para perguntas. É uma pergunta que você não está preparado, né? No sentido de não ter vivido. E aí é aí que a gente aprende, adquire experiência. E eu acho que tem que ser humilde em dizer, olha, vou pesquisar, vou tentar entender. E que bom, isso alimentou também muitas dúvidas que eu tinha e resolvi também muitos problemas de donos de provedor. Então, como eu falava, tivemos essa semana, e daí, por último, agora, semana passada, tivemos a Apronet em Santa Catarina. Também participei do evento lá. As duas feiras, a Brint e a Apronet, do lado do expositor, uma do lado da meu escritório de contabilidade, que me convidou para ir lá, e outra do lado da empresa dos meus sócios também, abrindo o mercado catarinense, e fomos lá então trabalhar na venda de acesso, link para outros provedores. O que eu pude perceber então nesse mês, e eu quero trazer um resumão aqui, né? Eu chamei de o mercado daqui para frente. Foi muito importante essas visitas porque a gente acaba conversando com donos e provedores de todo lugar do Brasil, e graças ao canal às vezes o pessoal se sente confortável, vem conversar, vem tirar dúvida, e isso para mim, eu confesso que eu não parei de falar um segundo nesses dois eventos que eu participei. E na semana então da imersão nem se fala, né? E aí o que eu percebi assim, em linhas gerais, e é esse resumo que eu quero trazer para vocês agora nesse novo começo, né, dos vídeos aqui no canal. Nós vivemos uma época que até eu tô copiando esse termo de alguém que falou lá, eu não me lembro quem era a pessoa, me desculpe não me lembrar para não dar os créditos, mas chama rouba-monte. O que é o rouba-monte? A gente está vivendo um mercado onde você tem uma cidade, né? E dentro dessa cidade, então, tu tem as residências aqui, as casas, né? E tá todas aqui, né? O que acontece? Nenhuma mais, né? Tipo, antigamente o mercado era assim, isso aqui, casas com internet e sem internet. Hoje o mercado vive isso, ó. Todas as casas da cidade já estão com internet. E aqui, então, nessas bolinhas aqui, digamos, sejam todos os provedores que tem na cidade. No nosso caso aqui, muitos provedores. Então, o que acontece? Esse cliente está aqui. Esse cara aqui precisa de venda nova para crescer o provedor, né? Então, ele está sempre disputando o mesmo cliente. Então, cada um tem o seu montinho, cada um atende uma parcela aqui das casas, né? E o rouba-monte é essa troca que está acontecendo entre os próprios clientes trocando de provedor. E eu sempre digo para o cliente, isso nunca foi tão favorável, né? Porque você olha para o mercado, você tem muitas opções e, obviamente, nós estamos falando que o preço está despencando. Então, de maneira geral, o que eu pude perceber a nível Brasil é isso. Existem sim cidades ainda que tem apenas um ou dois provedores, esses ainda vivem um momento assim um pouco mais tranquilo, mas é aquilo que eu sempre digo, né? Não espere a água chegar aqui no pescoço, porque esse cara aqui, ele se sente apertado nessa cidade, ele vai para outra cidade, né? E aí tá o mercado, as teles aí também,
já chegando, explorando os interiores e tudo mais. E aí, em linhas gerais, esse é o nosso mercado, um mercado muito atípico, né, dentro do que a gente se vê a nível mundial, aberto, né? Antigamente, eu me lembro quando nós começamos como provedor de internet, a licença do serviço de comunicação multimídia era uma coisa assim inimaginável. Você tinha que sofrer para conseguir ter ela e se pagava bastante. Na minha época, se não me engano, era R$ 9.000 que tinha que pagar para poder ter o SM. Hoje está R$ 400. O que eu quero dizer é que a barreira de entrada está baixa, né? Então, automaticamente ficou fácil de ter um provedor de internet. Fácil do ponto de vista de abrir. Depois a gente vai chegar mais para frente e entender o que é o fazer certo. O que nós apostamos aqui na nossa área, e ontem eu tive uma reunião com o meu time comercial e foi uma estratégia que deu certo. A estratégia da mineração. O que é a mineração? Não é minerar Bitcoin, é minerar cliente. Então, né, a gente pega a nossa região aqui, né? Tu faz um levantamento da área de atendimento e aí você tenta encontrar os pontos vazios, né? Isso para nós é a mineração e aí a gente acaba potencializando lá e a gente está conseguindo justificar nossos investimentos, levar a tecnologia, ser pioneiro em algum ponto, e é uma estratégia que eu acho que se você está sofrendo com rouba-monte, minerar cliente é uma boa alternativa. Então, pense em todo o mercado, tudo aquilo que você não atende dentro da tua região e pega a picareta e vai minerar cliente. Acho que é uma boa de uma estratégia. Porém, uma coisa que eu acho e vejo também que vai acontecer e num curto espaço de tempo, é uma coisa assim que é uma visão, eu não tenho certeza absoluta disso, mas a tendência é que isso aconteça, que é o fazer o certo. E aí eu vou explicar melhor o que é o fazer o certo. Veja bem, a regra de entrada de um provedor, né? Hoje você vai lá com R$ 400, você tira... E muita gente vai lá e eu vou dizer, muito provedor nem fez isso ainda, tá? Então, mas enfim, eles vão lá, abrem uma empresa lá, um CNPJ, protocolam lá o pedido, a Anatel autoriza, vai ser R$ 400, e aí nasce um provedor de internet. Porém, o que eu vejo do fazer o certo? Né? E aí, já começa aqui, ó, a nível técnico, ASN. Aqui N feio. ASN. Se você não tem o ASN, teu BGP não existe, né? Você vai estar embaixo de um BGP de uma operadora ou de alguém que te vendeu o link. E você vai pegar, então, né? Aí lá conseguindo um barra, sei lá, tem clientes pedindo um barra 24, né? Pra gente ceder na venda do link, é inimaginável isso, né? Aí consegui, sei lá, no melhor dos momentos, um barra 27. E aí, o que acontece? E você vai pegar e vai pedir um bloco de IP lá para a operadora que está te vendendo o link. E aí você vai conseguir no máximo um barra 27. E nós estamos falando de 32 IPs. V4, né? E aí, me diga bem, como que você vai operar, né, uma rede, como que você vai estruturar um negócio que esteja projetado para crescer com 32 IPs? Muito provavelmente vai ter que fazer um NAT aqui, né, no V4 e largar todos os clientes nateados e vai ter aí 3, 4, 5 IPs que você vai reservar para cliente que quer IP válido. Aí eu fico me perguntando se isso é fazer o certo. Aí, do outro lado, nós temos o problema de você pedir um ASN e nascer somente em V6 porque não tem mais IPv4. Se você quiser IPv4, você vai ter que entrar numa fila lá e muito provavelmente eu acho que é humanamente inviável esperar isso acontecer. Ou você vai ter que
pagar $25 por IP aí para empresas que estão vendendo, que já existe isso no mercado. Cada IP. Então, entendam que é um cenário um pouco complicado você começar no mundo de provedores, e não estou desestimulando a começar o provedor, mas isso aqui é uma coisa que é crítica e a gente chegou num final, tá? É um labirinto, não consegue mais sair. E o V4 a gente sabe ainda que vai ficar mais algum tempo existindo no mercado até tudo virar V6. Então, o que eu vejo, os provedores não correm atrás nem de fazer o IPv6. E muita coisa já está rodando em IPv6. Outra coisa que eu venho percebendo, e aí é que o pessoal está fazendo muito errado, é as questões de postes e as questões tributárias. Eu sempre digo, eu não vejo a hora de chegar o momento em que alguém vai mexer na questão dos postes aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, veja bem, a gente está carregando aí desde 2015, 2016, quando a gente fez projeto nas nossas redes, a gente está carregando um custo, né, da alocação de poste. E isso vem vindo, né? Vem vindo. Nós estamos aqui já há 10 anos pagando essa conta. E, sendo bem sincero com vocês, o que a gente vê no mercado é o provedor chega aqui, nasceu, lançou a fibra, não está nem aí. Quando a concessionária vai lá cortar os cabos, que ela tem que trocar de poste, ela corta o meu junto. Eu vou lá, remendo, choro, brigo com eles. Eu digo, olha só, podia, né, ter preservado o meu cabo, tá ali com a plaquetinha, eu pago o aluguel, eu tenho projeto. Ela corta também o da operadora, que está no mesmo cenário. Então, assim, ela nivela por baixo o negócio. A tesoura pega e depois vocês arrumem. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não vejo a hora e em algum momento alguém vai resolver esse problema. Eu acho Santa Catarina um modelo. Eu tive agora na Pronet ali é o seguinte, são 5 pontos, né? E eles estão aqui sendo os 5 ocupados, não tem como ter um sexto. Vai ser aquilo ali e pronto. Então você precisa ficar fazendo swap com os caras, você precisa ficar negociando. Eu sei que isso dá uma restringida no mercado. Sim, mas aí vai do teu poder de negociação. E sim, é possível. A gente está lá vendo negócios lá, tivemos participando do evento, e vende esse link e tá todo mundo aberto a fazer um swap, negociar, troca um lado e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os provedores pequenos, principalmente, eles estão entrando, estão construindo um monte de rede e não estão dando bola para isso. E aí, veja bem, você está tendo uma vantagem financeira. Porque se você pegar aqui, eu nem vou falar quanto custa, mas eu não ganho nem perto do que a gente paga de aluguel de poste. Eu sou o diretor da empresa. Infelizmente, o Prolabore é menor do que se paga, mas tudo bem, faz parte do negócio. Tem muitas coisas que o Prolabore é menor. E agora, quando eu digo que eu não vejo a hora de alguém resolver, é porque um desses pontos aqui vai ser meu. Essa é uma certeza que eu tenho. E aí eu acho que de repente o mercado se nivele e eu que paguei por tanto tempo essa conta consiga faça com que minha empresa permaneça no mercado. Entendem como é uma questão lógica? Não estou nem defendendo que o mercado tem que excluir aqueles que são pequenos. Eu defendo que tem que existir uma regra justa, porque aquele que está pagando o preço também está tendo um custo maior. E depois no final vocês vão entender onde que é a lógica desse negócio. Tributários. Da mesma maneira dos postes, tem a questão tributária. O cara vai lá, né, abre o provedor, inicia o negócio e pega IP, não lança fibra, não paga projeto e não paga imposto. Então, vai lá, o cliente faz um Pix, o cliente paga em dinheiro, o cliente, de alguma maneira, paga a mensalidade, e esse dinheiro fica aí circulando nas contas bancárias e, enfim, circulando na economia sem chancela, né? Não existe uma rastreabilidade.
E o que eu quero dizer é que, com reforma tributária vindo aqui, até 2030 está previsto para entrar em vigor, né, com o IVA que está previsto para entrar no Brasil, eu vi um comparativo, e eu não vou entrar nos detalhes, mas hoje, né, nós estamos falando de R$16 para uma fatura de 100, com ele nós estamos falando de 32. É o dobro, pelo que a gente se vê, né? Mas é uma tabela bem rasa aqui. Eu acho que eu não entendo muito ainda desse negócio, dessa transição, como que vai ser. Vai ter a questão de você fazer crédito também. Eu não sou a pessoa, né, para falar sobre isso. De repente dá para trazer até a contabilidade para falar. Mas em linhas gerais, o que deu para entender nesse comparativo é isso. E se acontecer, bom, daí nós estamos ferrados, né? Já temos uma carga tributária alta, aí o negócio vai ficar mais alto ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso. O que eu quero dizer é que o cara que não emite nada de nota fiscal, ele paga zero de imposto. E aí quando você vai para a construção do teu custo do plano, você vai ter lá, por exemplo, assim, rede, que você tem que calcular isso ali, teu custo por cliente vai entrar isso aqui, você tem um custo com ASN, com IP, com link, você vai ter um custo de poste, você vai ter um custo tributário. E isso aqui, você soma, você vai chegar lá tranquilamente, se você fizer tudo certo aí, a R$80 teu custo por cliente, que a gente chama CPC. E o que eu quero dizer, e aí é onde eu fecho o gap dessa minha explicação, é que o provedor que não está pagando isso e está dando desconto para o seu cliente porque não está pagando, né? Quando chegar lá na frente, a matemática não vai fechar. Você vai entender que você vende um cliente a R$80 e o custo dele é 81. E que você está trabalhando mais em prol da pessoa ter conectividade do que você ganhar dinheiro. E aí, né, o resumo dos resumos, vai acontecer o quê? Se tiver sorte, vender por uma que já tem os projetos de poste bonitinho, e aí a consolidação do mercado acontece. Essa é a minha visão do mercado nos dias de hoje. E aí, Anderson, eu sou pequeno provedor, eu entendi, eu vou começar a fazer as coisas certas. Se você quiser que o seu negócio perpetue, que permaneça no mercado pelo menos até 2030, tá aqui a dica que vai garantir com que você permaneça vivo. Do contrário, se tiver sorte, e não pensem que a gente já não discute isso, vai baratear a oferta, tá? Não pensem que essa era de ouro vai continuar para sempre. Vou lá, faço tudo errado, tem alguém que vem e pague R$2.000 o meu cliente e me absorva, me incorpore. Daqui para frente, as coisas tendem a piorar, e é uma visão sincera daquilo que eu conversei com pessoas no Brasil inteiro, especialistas, pessoas, grandes operações, né, M&As acontecendo aí à torta e à direita, e a gente está acompanhando esse mercado. Então, o fazer o certo é isso. Quer perpetuar teu negócio? Resolva pelo menos os problemas de poste, que vai garantir que teu negócio fique vivo. Resolva teu problema de IP, vá lá e suba um BGP, porque um provedor sem BGP ainda não é um provedor, me desculpem, mas é isso. Resolvam os problemas tributários, porque vocês vão ver que o custo por cliente de vocês vai subir e vão sair daquele fluxo de vender mais barato. E aí, para fechar, eu tive o prazer de conversar pessoalmente com o Moreiras, lá do Nick BR. Gilberto também, um grande abraço para vocês. Se estiverem vendo esse vídeo, muito obrigado pela nossa conversa lá de quase 2 horas. Falamos de tudo que podia falar. E, inclusive, tem um dedo deles aqui nessa questão aí de ASN, BGP, né? Fala isso. E o Moreiras propôs uma agenda com o Nick BR, que para nós seria muito interessante a gente fazer essa agenda
Ele propôs uma Meet, então eu gostaria de deixar aqui a pergunta, se vocês querem essa Meet e quantas pessoas, vamos tentar organizar, bota nos comentários aí para nós, para a gente ver, olha, para nós é interessante, fala disso, até para nós estruturar as perguntas e abrir essa Meet aí com o Moreiras lá do NICBR, um cara extraordinário, tá? Falando de PTT, de ASN, de como ter, de por que ter, de quais são as políticas para você se qualificar para ter um ASN e boas práticas também. Então ele disse, Anderson, nós não podemos fazer um overview do negócio. Então, assim, fica a pergunta, vamos fazer, coloca aí quais são as dúvidas que vocês têm com relação a isso e eu vou tentar estruturar essa Meet aí para ele entrar online e nós fazer pergunta ao vivo. Só que, obviamente, o bom seria que tivesse bastante gente para a gente conseguir, né, resolver um problema de uma maneira mais ampla. Deixa aí nos comentários se você quer essa Meet e eu vou organizar isso. Era isso, obrigado, até o próximo vídeo.